sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Tu viveste neste mundo, trabalhaste como camponês e carpinteiro, conheceste o Teu povo e a Tua terra. Ensina-nos a enxergar o mundo que nos cerca com Teu olhar, a fim de sermos construtores de justiça e paz para todos. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vamos ver o que a palavra de Deus nos traz como reflexão para o dia de hoje. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisto, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Vamos ver uma outra tradução do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para onde Jesus partiu? Para a região de Tiro e Sidônia, que eram duas cidades antigas da Fenícia, situadas na costa do mar Mediterrâneo. Quem começou a gritar:
uma mulher cananeia, ou seja, uma estrangeira que pertencia ao povo dos cananeus, que não tinha boa relação com os judeus. Ela era da região de Canaã. O que ela dizia? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. O que fez Jesus? Nada lhe respondeu. O que os discípulos disseram a Jesus? Pediram que ele a despedisse, pois estava gritando. O que disse Jesus? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nesse texto diz que veio para atender o povo de Israel e não os estrangeiros. O que fez então a mulher e o que ela disse? Senhor, socorre-me. O que Jesus respondeu? Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. O que ela disse ao insistir? Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que aconteceu então? Jesus elogia a grande fé da mulher e cura sua filha. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira. Sem grandeza aparente, levava uma vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo esse período nos é revelado que Jesus era submisso aos seus pais e que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Quem eram os saduceus? Eram integrantes de um partido formado por grandes proprietários de terras e membros da elite sacerdotal. Representavam o poder, a nobreza e a riqueza. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Quem eram os escribas? Eram homens de grande estudo, consultados em assuntos polêmicos que influenciavam nas decisões do sinédrio. Eram chamados também de doutores da lei e atuavam nas sinagogas e escolas. Eles sabiam explicar a lei judaica. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que se separavam do resto da comunidade judaica pelo cumprimento detalhista de todas as regras da lei. Eram muito fiéis ao que estava escrito na lei, especialmente no livro do Levítico. Fariseu quer dizer separado. Eles se separavam dos outros porque queriam ser puros segundo a lei. Quem eram os zelotes? Eram grupos armados que pretendiam expulsar os romanos. Eles cometiam atentados terroristas contra os representantes do Império Romano. Por isso eram cruelmente perseguidos pelo poder romano. Quem eram os samaritanos? Eram pessoas que viviam na Samaria, região central de Israel. Eram discriminados porque se casavam com pessoas estrangeiras. Tinham uma prática religiosa diferente da dos judeus daquele tempo. Quem era o sumo sacerdote? Era quem coordenava o culto e os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Era o chefe de todos os sacerdotes. Tinha o máximo poder religioso entre os judeus. De acordo com a tradição bíblica, apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo, ainda que posteriormente essa norma tenha sido abolida por eventos políticos. No tempo de Jesus, o sumo sacerdote era Caifás, genro de Anás, que já havia sido sumo sacerdote alguns anos antes. Tanto Caifás quanto Anás esforçaram-se para que Jesus fosse morto. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que ofereciam sacrifícios de animais no templo de Jerusalém e davam a bênção sobre o povo. Eram casados e seus filhos se tornavam sacerdotes também. Zacarias, por exemplo, o pai de João Batista, era sacerdote. Quem eram os levitas? Levita significa descendente de Davi, que foi um dos 12 filhos de Jacó. Geralmente era tido como ajudante dos sacerdotes. Seu serviço era cuidar do templo. Havia entre eles porteiros, guardas, padeiros e também cantores e tocadores de instrumentos. Quem foi Pôncio Pilatos?
Foi prefeito da província romana da Judéia, do ano 26 depois de Cristo até o ano 36 ou o começo do ano 37 depois de Cristo. Devia estar à frente do sistema judicial, conforme consta no processo de Jesus, e recolhia os impostos para prover as necessidades da província e de Roma. Ele condenou Jesus à morte. O que era o templo? Era a principal construção religiosa de Israel, onde se realizavam orações e diversas ofertas e sacrifícios. Era o grande santuário do povo de Israel. Foi destruído no ano 70 da nossa era e só restaram os muros dos fundamentos, chamado Muro das Lamentações. O que era a sinagoga? Era o local de culto da religião judaica, construído em cada região do país. Nela não havia imagens religiosas nem peças de altar. No centro ficava o livro da Torá, o nosso Pentateuco. O que era o Sinédrio? Era uma espécie de conselho ou senado composto de chefes dos sacerdotes que moravam em palácios, chefes de grandes famílias, proprietários de terras ou grandes comerciantes, escribas intelectuais. Era um tribunal criminal, político e religioso, tinha sua sede no templo. Eles decidiam sobre a vida dos judeus em Israel. Jesus foi levado a Pôncio Pilatos depois de passar pelo Sinédrio. Como o judeu entende o sábado? Na língua dos judeus é chamado de Shabat. É o dia do descanso semanal da religião judaica. Inicia a partir do pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Havia muitas regras sobre esse dia, número de passos a serem dados, atividades restritas e nenhum trabalho deveria ser feito nesse dia. Como eram tratados os leprosos? Ninguém devia chegar perto nem tocar um leproso para não se contaminar. A palavra lepra era usada para designar muitas doenças de pele, não só a hanseníase. Era considerada de cura muito difícil. Por isso, os portadores da lepra viviam isolados, fora da cidade, e quando precisavam andar em público, tinham de tocar um sino avisando aos demais que ali ia passando um impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Quando um leproso parecia curado, tinha de apresentar-se aos sacerdotes, que eram os examinadores designados para proteger os interesses da sociedade. Somente eles poderiam autorizar os indivíduos curados a andar no meio dos demais e conviver socialmente. Como eram considerados os cegos e paralíticos? As pessoas com deficiência viviam sua enfermidade com uma experiência de impotência, desamparo e, o que é pior, de abandono à rejeição de Deus. Alguns achavam que a doença era um castigo por um pecado cometido pelo doente ou por um parente seu de gerações anteriores. Jesus rompeu com essa forma de pensar. O que era a lei ou a Torá? É o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Contém o relato da criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto de Deus com Abraão e seus filhos, da libertação dos filhos de Israel do Egito e da sua peregrinação de 40 anos até a terra prometida. Inclui também os 10 mandamentos e as leis dadas a Moisés. É chamada de lei. Nela estão os preceitos que os judeus devem observar. As crianças faziam catequese. Ao completar 13 anos, os meninos deviam comparecer à sinagoga e ler uma passagem da Torá, as Sagradas Escrituras judaicas. Era o Bar Mitzvah, um rito de passagem no qual o jovem se torna responsável por todos os seus atos. Como era considerada a mulher? Ela era considerada inferior ao homem em tudo. Não participava da sociedade e devia servir e obedecer ao homem. No templo, ocupava lugar reservado, separado do lugar dos homens por uma barreira. No culto, não podia ler, só escutar.
Senhor Jesus, no teu tempo havia alegrias e preocupações, felicidade e injustiça, e tu soubeste valorizar o bem e denunciar o mal. Ajuda-nos a viver hoje com a mesma capacidade de escolher o bem, a vida e o amor. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Peçamos a Deus que cuide de nós, que cuide de sua família, que cuide da nossa família, também que nos livre de todo mal. Rezamos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.